Vamos dar prosseguimento ao nosso ritual com a análise da Paraxá da semana. Eu escolhi os versículos de um episódio na verdade, é uma orientação de Moisés sobre o que o povo de Israel deveria fazer ao entrar na terra de Canaã. Deuteronômio 27, 11 e 12. Eu vou ler o texto. 11, 12 e Deuteronômio 11, 12, 13 e 14. Em seguida, Moisés ordenou ao povo, dizendo: depois que atravessaram o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, quando a bênção ao povo for dita: Simão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E, para a maldição, estes estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Axé, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas então proclamarão em voz alta para todo o povo de Israel, e seguem-se as maldições e as bênçãos. Que mensagem, que previsão de ato cerimonial e litúrgico poderoso esta que Moisés fez. É como se fosse um teatro amplo, duas montanhas, o povo separado em dois grupos por tribos. Um sobre a montanha da bênção, outro sobre a montanha da maldição. Uma quantidade muito grande de pessoas que as bênçãos tiveram que ser pronunciadas pelos levitas, cada um para determinado grupo de pessoas. E a cada declaração, o povo respondia amém. É uma dramatização, performando um ritual solene. Por trás deste cerimonial, deste ritual, performado pela coletividade, está a escolha humana, a bênção e a maldição. Por trás disto está a concepção cabalista de livre-arbítrio, que é chamado na Cabalá de Bechirá Shofishit. Mas veja, o livre-arbítrio na Cabalá não se reduz a um pode ou não pode. Ele toca no mais íntimo da alma, a direção do desejo. Nós podemos escolher receber apenas para nós mesmos, fechando o fluxo do Shefa, fechando o fluxo da luz. Ou podemos escolher receber para compartilhar, alinhando-nos aos propósitos do Eterno. Vejam a diferença entre, no primeiro caso, a maldição,
E no segundo caso, a bênção. A bênção é quando o canal da Shekinah encontra espaço para habitar. A maldição não é um castigo externo, mas o vazio que nasce quando a luz é bloqueada. Para nós, descendentes de marranos, essa cena bíblica também ganha outra camada. Nossos antepassados foram obrigados a responder amém a liturgias impostas pela Inquisição, sob pena de morte. Mas dentro do seu coração, o amém silencioso era dado ao nome divino. De maneira que o livre-arbítrio, nesse caso, não estava na aparência externa, mas no segredo do coração. A bênção era escolher, mesmo sob ameaças, manter-se conectado à raiz da alma. Assim, a paraxá desta semana nos ensina que cada escolha, mesmo em silêncio, molda o caminho. O livre-arbítrio é a oportunidade diária de decidir se vivemos como canais de bênção ou se vivemos como sombras que não distribuem, não compartilham a bênção, sombras de maldição. E ao escolher a bênção, não só nos erguemos, mas também reerguemos todos os que vieram antes de nós. Compartilhamos o que recebemos. Os estudiosos lembram que no mundo antigo, a fala não era neutra. A bênção, a maldição não eram desejos, mas atos que criavam realidades. A palavra podia ser meramente magia. Quando a pessoa procurava dobrar a realidade espiritual ao seu desejo, ao seu interesse. A palavra podia ser oração. Quando se entregava à vontade e à palavra do Ser Supremo, deixando que ele ratificasse a nossa intenção. De maneiras que esta passagem do Deuteronômio também mostra o poder da fala. Essas bênçãos e maldições não foram apenas declarações, foram fórmulas eficazes de poder. Neste contexto, se acreditava e se sabia que a palavra tinha poder autônomo. Caía-se então também no reino da magia. Mas quando a palavra era submetida a Deus, tornava-se oração, com legitimidade espiritual. Uma diferença mínima. Por segundo caso, uma teurgia espiritual. De maneira que o propósito divino com este grande ritual que foi ensinado sobre os montes Gerizim e Ebal, essa dramatização tinha um propósito pedagógico, que era guiar o povo a viver segundo a lei de Deus, a lei do receber para dar. Esta é a lei que está, sobretudo, incorporada na dinâmica das sefirote. Todas as sefirote recebem, aí é a dimensão feminina de seu funcionamento e doam, é a dimensão masculina de seu funcionamento. Que se encarna, sobretudo, em Yesod, que recebe
o Shefa que vem das sefirotes superiores. Acolhe o Shefa superior e doa para Malkuth. Desta forma, Yesod é feminina. É uma sefirote feminina, porque recebe o Shefa, os influxos, as energias que emanam das sefirotes superiores. Yesod recebe todas essas energias. Ao receber, é a sua função feminina. Mas logo em seguida, ela doa para Malkuth. Malkuth é eminentemente feminino. A Shekinah, que é impregnada então pelo Shefa que vem de Yesod. Então, na tradição bíblica, a palavra divina carrega em si a realização. Percebam, a palavra divina carrega em si a realização. Isso tem implicação profunda sobre esse conceito de livre-arbítrio. Quando o Eterno fala, já está carregando em si a realização. Amaldiçoar ou abençoar não eram apenas expressões, mas atos de criação ou destruição. De maneira que, quando alguém jura falsamente, atrai sobre si a consequência. Existe um vínculo entre palavra, verdade e destino. Na verdade, o Eterno não envia o mal para ninguém. Na verdade, as pessoas colhem aquilo que a sua dinâmica de funcionamento, de utilização das energias gera. Se ele escolhe a maldição, fechar a energia em si, naturalmente virá a maldição. Mas se ele escolhe expandir, distribuir, compartilhar o Shefa, a bênção, naturalmente ele vai distribuir e virá a bênção. De maneira que na Cabala, a palavra ela é uma energia condensada. Toda fala cria canais de bênção quando alinhada à Shekinah, ou de maldição quando distorce o fluxo da luz. Por isso, o Zohar insiste que a bênção só tem efeito quando vem de um lugar de união com o alto. O livre-arbítrio aparece exatamente aí, neste momento. Usar a boca como canal de fluxo divino, ou como bloqueio. As maldições não são apenas castigos externos, mas consequências naturais do uso distorcido da fala. Então existe na Kabbalah a distinção entre a magia que tenta operar a natureza, as forças, as energias, submetê-las à sua vontade. Mas também a teurgia espiritual, que se curva à vontade divina, que já integrou a intencionalidade humana com a divina, já se submeteu à vontade divina, atraindo então a energia divina para esta sintonia. Então, esta grande dramatização que ocorreu entre os montes Gerizim e Ebal tinha uma função pedagógica. Para os marranos, este texto que nós lemos e estamos estudando
ecoa profundamente. Eles eram obrigados a dizer amém, né, em contextos falsos, sob ritos que eles eram impostos pela força. Mas, dentro deles, o amém verdadeiro continuava sendo dito em segredo, como no pacto silencioso que foi celebrado nos montes de Gerizim e Ebal. O marrano viveu a tensão entre palavra externa e palavra interna. A boca forçada a pronunciar uma coisa, o coração afirmando outra. Isso é quase a dramatização do que o Deuteronômio mostra. Bênção e maldição lado a lado, exigindo discernimento interior. Assim, a herança marrana nos mostra que o livre-arbítrio não se anula diante da opressão. Que coisa linda! Mesmo quando a palavra pública é sequestrada, a palavra interior, o desejo, a intenção, a kavaná, continua escolhendo entre bênção e maldição. Eu gostaria de exemplificar esta compreensão cabalista da bênção e da maldição, essa dinâmica profundamente cabalista, com um livro da grande obra da literatura universal. Eu indico para vocês a leitura. Obra magnífica. A Celestina, de Fernando de Rojas. Essa tradução aqui que eu tenho é dessa coleção LPM Pocket. Foi feita por Milor Fernandes. Alguns dizem que não fosse Miguel de Cervantes haver escrito Dom Quixote de La Mancha, A Celestina, em espanhol La Celestina, de Fernando de Rojas, seria a maior obra da literatura universal. Quem foi Fernando de Rojas? Nasceu por volta de 1465. Morreu em 1541. Proveniente de uma família de judeus conversos. Cursou Humanidades e Direito na Universidade de Salamanca. Em 1507, ele se mudou para Talavera de la Reina, onde exerceu o direito e o cargo de alcaide-mor até a morte. Essa obra é magnífica. Eu analisei esta obra no livro A Deusa Judia que se exilou no sertão. Etno-história de um mito cabalista, que é um livro que eu aconselho para todos a leitura, até para entender em mais profundidade o Lerren-Rud. Foi uma das obras com fundamentação cabalista que eu li mais profunda. Você pode comprar e ler em uma viagem de trem. Sou o doutor João Lucas, que está na Espanha, onde o trem é bastante utilizado, né, na Península Ibérica. Uma viagem de Uber. Pois bem, a obra La Celestina, de Fernando de Rojas, pode ser analisada à luz do tema do livre-arbítrio e da predestinação, que nós estamos tratando nesta paraxá, especialmente sob a perspectiva da Cabala. A Cabala ensina que Deus, para que sua criação tenha valor, concedeu ao ser humano livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Em La Celestina, os protagonistas, Calisto e Melibeia, exercem seu livre-arbítrio ao decidirem seguir suas paixões e buscar a ajuda de Celestina.
uma bruxa poderosíssima. Na explicação de Fernando de Rojas. Na verdade, uma mulher criptocabalista poderosa, praticante da cabala, que no cotidiano e em sua vida, em seu mistério, ela vivia em função da aplicação dos princípios da cabala prática, lá celestina. Pois bem, Calixto e Melibeia procuraram os serviços de Celestina, pagando por isso. A decisão de Celestina de aceitar o dinheiro e usar suas artes teúrgicas para o mal é outro exemplo claro do uso do livre-arbítrio, que leva a um fim trágico. De maneiras que, na Cabala, a predestinação não é um conceito de que tudo está escrito e não é escapatória, mas sim que Deus predispõe as almas a certas provações e caminhos. No entanto, o livre-arbítrio é o que determina se a pessoa seguirá ou não esse caminho. A Celestina é uma história marcada por uma série de eventos que parecem ter um destino pré-determinado. Essa paixão avassaladora de Calixto e Melibeia, a ambição desmedida de Celestina e a inveja dos servos se unem de forma inexorável, levando todos à ruína. No final, uma grande tragédia acontece devido às escolhas que trouxeram maldição, devido às escolhas que efetivamente não foram alinhadas com a vontade do Eterno, a vontade do Eterno revelada. De formas que a lei da causa e efeito não anula o livre-arbítrio, mas demonstra que cada escolha tem uma consequência. As ações dos personagens em La Celestina criam uma cadeia de eventos que levam a um desfecho fatal. Que história triste! A obra é um exemplo dramático da lei de causa e efeito, um dos pilares da ética cabalística. Cada ação moralmente questionável tem uma reação negativa, mostrando que as escolhas individuais, embora livres, estão intrinsecamente ligadas a um destino que se desenha a partir delas. Vejam que nós encontramos na história dos criptojudeus e criptocabalistas, como Fernando de Rojas, obras profundamente magníficas, profundamente cabalistas, magníficas. O livre-arbítrio começa a ganhar destaque como expressão da autonomia humana frente ao destino e à providência divina. Neste livro magnífico, que é um grande manual de Cabala, que eu aconselho a todos lerem, estudarem, usarem como livro de consulta, de Gershon Scholem, Cabala. Gershon Scholem diz que o Eterno, então, confiou ao homem o livre-arbítrio. E diz ele:
referindo-se ao homem, é o poder que este livre-arbítrio lhe confere, de interferir no próprio macrocosmo, como eu mencionei rapidamente anteriormente. Por quê? Diz ele, uma vez que a ele, e só a ele, foi conferido o dom do livre-arbítrio, está em seu poder, por suas ações, favorecer ou romper a unidade do que acontece nos mundos superior e inferior. Viram o poder? Só ao ser humano foi conferido o livre-arbítrio. Os anjos não possuem livre-arbítrio. Mas este poder que o Eterno conferiu ao ser humano também lhe capacita a exercer influência sobre o macrocosmo. Que mensagem poderosa, que mensagem linda. Que nós possamos, então, compreender que, dentro da perspectiva cabalista, esse tema do livre-arbítrio é profundo. O professor doutor Mário Javier Saban, ele analisa em seus vídeos na internet com profundidade o tema do livre-arbítrio. Na verdade, a concepção de senso comum não pode ser utilizada para entender. Eu lembro agora que existe atualmente um neurocientista, neurobiólogo, famoso internacionalmente por nome Robert Sapolsky. Você encontra muito material dele na internet. E um professor nas grandes universidades dos Estados Unidos, com uma pesquisa densa também em primatologia, onde ele diz que o livre-arbítrio não existe. Ele diz que nossos genes, hormônios e a estrutura do nosso cérebro moldam fundamentalmente nosso comportamento. Pesquisa profunda. Ele diz que nosso comportamento é moldado biologicamente, desde o desenvolvimento fetal. Depois ele analisa a infância, a adolescência, como isso tudo vai influenciando as redes neurais. E as redes neurais desenvolvidas neste processo acabam determinando nossas decisões. Então, a ideia que Robert Sapolsky mostra é que no momento em que uma decisão é tomada, ela já foi pré-determinada por uma longa cadeia de eventos biológicos e ambientais. Segundo ele, não existe dualidade mente-corpo. Isso é importantíssimo. Não existe dualidade mente-corpo. Isso está de acordo com o desenvolvimento das pesquisas da neurociência. Antônio Damasio, que escreveu uma obra magnífica, O Mistério da Consciência. Não existe dualidade mente-corpo. Esse conceito comum, esse conceito senso comum do livre-arbítrio, pressupõe uma entidade, um eu separado do corpo. Uma alma que está separada do corpo. E esta alma toma decisões de forma independente. Robert Sapolsky, esse grande neurobiólogo, neurocientista, rejeita essa visão. Com apoio em Antônio Damasio, grande neurocientista português, que escreveu esta obra magnífica que eu aconselho a todos, O Mistério da Consciência. A mente é o cérebro em ação.
Cada pensamento, cada emoção, cada escolha é um produto da atividade neural, o que significa que não há espaço para uma agência livre fora dos processos cerebrais. Então, essa é uma visão radical de Robert Sapolsky. Porém, ele não defende que, como consequência lógica disto, a sociedade deve abandonar a responsabilidade. Ele então diz que nós devemos mudar a forma como concebemos a punição e o medo. Segundo ele, se as pessoas não são realmente livres para escolher, a vingança e a punição baseadas na culpa moral perdem sentido. Então ele sugere um sistema focado na proteção da sociedade, reabilitação e compreensão das causas do comportamento. É uma abordagem bastante profunda, academicamente muito bem fundamentada. Segundo Robert Sapolsky, o livre-arbítrio é incompatível com o que sabemos hoje sobre a neurociência, a genética e o comportamento humano. A Cabala propõe um paradoxo, uma grande diferença. A compreensão cabalista do livre-arbítrio explica esta dificuldade aparentemente sem solução, apresentada por Robert Sapolsky, fruto da pesquisa da neurociência. O que propõe a Cabala? Propõe o seguinte: o ser humano comum é marionete de forças que desconhece. O ser humano comum, que não passou por um desenvolvimento da consciência, ampliação da consciência, a experiência da consciência cósmica. O ser humano comum é marionete de forças que desconhece, mas aquele que, sob o efeito da prática da Kabbalah, passa por um despertar da alma, quando a consciência se eleva da arte, nós não passamos a escolher mais por nós mesmos. Passamos a escolher pelo Eterno, devido à nossa união com o Eterno. Então, embora paradoxalmente nos tornamos verdadeiramente livres, a verdadeira liberdade é escolher a vontade do Eterno. Eu penso que esta meditação que nós fizemos a partir desta paraxá serve para iluminar a importância da prática da meditação cabalística, porque é ela que efetivamente amplia a nossa consciência e que faz com que a nossa intenção possa estar alinhada com a vontade do Eterno.